Let's go. I wake up to it. Sobre autoliderança, sabe? Que tá aqui pra gente, um dos tópicos que eu queria trazer para a conversa. E eu falo sempre, o podcast é o mais egoísta do mundo, eu quero aprender sobre o que eu preciso melhorar, as minhas dúvidas. A gente, às vezes, até entende a questão do autoconhecimento, sabe? De se autoconhecer para a carreira, para o trabalho, para a vida. Mas, em muitos momentos, a gente tem a nítida sensação que, apesar de se conhecer, a gente não se autolidera, sabe? Então, assim, dentro disso, eu quero fazer duas perguntas, assim. Trazendo também a pergunta óbvia, o que é uma autoliderança, para quem estiver acompanhando o nosso bate-papo. E se autoconhecer automaticamente me faz me autoliderar? Ou eu preciso ter alguma etapa que eu preciso aprender? Perfeito, ótimas perguntas, adorei. Eu vou começar pela segunda, porque eu acho que dá mais sentido. Se eu me autoconheço, significa que eu me autolidero? Não. Se eu me autoconheço e uso o meu autoconhecimento para me desenvolver, aí eu chego na autoliderança. Agora, se eu me conheço e guardo tudo aquilo na síndrome de Gabriela, entre aspas, que a gente fala, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. É um autoconhecimento que você tem, você reconhece suas forças, você reconhece suas fraquezas, mas você já declarou que não vai fazer nada com isso. Né? Por quê? Aí eu entro num conceito de autoliderança que, para mim, Renato, começa por você se liderar. Autoliderança é quando você se lidera. E quando você se lidera, você está disposto a fazer escolhas, você está disposto a fazer transformações. Você se lidera num sentido de realmente cuidar e ser protagonista e autorresponsável. Eu adoro as palavras que começam com auto, tá? Você viu que você me falou de autoliderança e tá conectado com autorresponsabilidade. Então, tá conectado com autorresponsabilidade, você ser responsável pelo que te acontece ou que você quer que te aconteça. Então, carreira é um excelente exemplo de autoliderança para mim. Você trouxe... Nossa geração ficava muito tempo no emprego. Eu fiquei 24 anos. Eu fiz muitas mudanças internas, mas eu fiquei 24 anos dentro da mesma organização. Uma organização gigantesca, só que eu fui protagonista, eu fui autorresponsável, tomei a responsabilidade e as rédeas da minha carreira e eu fui me guiando e decidindo onde eu queria estar, porque eu me autoconhecia. Mas quantas pessoas não se lideram? Não lideram as suas próprias carreiras? Deixa, meu chefe tá olhando. O RH tá olhando. Eu acho que esse meu colega aqui, ele tá vendo que eu sou um ótimo colega, né? Eu vou colher frutos em algum momento. Tá, mas e você? Tá fazendo o quê? Se você não tá se liderando, você não pode liderar nada. Você não pode liderar outras pessoas. Tá fazendo sentido, Rê? Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta, assim, uma curiosidade para me aprofundar mais nesse tópico, assim, na carreira sobre autoliderança. Como medir, sabe? Porque, assim, eu vejo na nossa carreira, a gente, digamos assim, não depende de tudo 100% só da gente, né? A gente tem o entorno, tem as outras pessoas que tomam decisões, certas ou não. E eu tenho a nítida sensação que, às vezes, a gente tá, digamos, querendo se gerir, se autoliderar, mas a gente não tem a noção exata de se eu estou fazendo aquilo adequadamente, tá? Eu sei que talvez seja uma pergunta complexa, mas como medir a autoliderança, sabe, Fabi? Não sei se é fácil de trazer uma resposta. A pergunta foi muito boa, e paira na nossa mente também, mas a resposta, ela é complexa e o processo é complexo, porque é aí que a gente precisa de uma boa ajuda, é que a gente precisa ter um bom profissional ou ter boas pessoas, sejam mentores, sejam coaches, sejam os terapeutas. Você precisa ter alguém para te ajudar a fazer essa checagem, porque muitas vezes a gente se auto-sabota. Então, muitas vezes eu vou pensar assim, não tô me liderando o suficiente. Eu preciso, sei lá, subir no pico, não sei das quantas, que tem umas pessoas que falam isso, alguns que se denominam coaches. Mas quando eu fizer isso, eu vou estar me liderando. Então, cuidado, porque ou você se auto-sabota, menosprezando aquilo que você está fazendo e que você está tendo uma baita autogestão,
ou você realmente não consegue ver. E por que eu falo que o terapeuta, o coach, o mentor, você precisa de alguém para ajudar a medir o quanto eu me autolidero. E talvez o feedback das outras pessoas também vai falar isso. Porque a autoliderança também, Renato, ela tá ali nesse lugar de você se liderar, se gerir, fazer essa autogestão com responsabilidade. Isso envolve emoções. Isso envolve como você lida com as suas emoções, a sua impulsividade, a sua agressividade, a sua impaciência. Então, talvez, se eu fosse simplificar essa resposta, eu comecei pelo mais difícil para chegar aqui num lugar que talvez seja uma medida que eu consiga fazer diariamente. O quanto, durante o meu dia de hoje, eu me autoliderei. O quanto eu fiquei possuído no trânsito e perdi o controle. Ou quanto naquela reunião eu bati a mão na mesa e elevei o meu tom de voz. Isso tem tudo a ver com autoliderança. Então, você pode já ter uma resposta, não, você não liderou muito bem as suas emoções. Você não liderou muito bem. E aí a gente poderia entrar em exemplos, não vou chamar de simples, porque vai depender da situação de cada um, né? Então, salvo as devidas proporções da situação financeira das pessoas, mas é só um exemplo. Eu não consigo controlar minha conta corrente, mas não é por falta de dinheiro, é por falta de controle, é por falta de gestão, é por falta de liderar, de organizar. Isso é falta de autoliderança. Fez sentido? Fez, assim, eu acho que o grande desafio disso tudo que você está trazendo assim, o que faz muito sentido para mim, na verdade, eu acho que o grande desafio está talvez seja uma conversa de novo sobre autoconhecimento, é falar sobre a questão da gestão do resultado disso tudo, né? Porque assim, a gente está sempre numa carreira em que a gente se compara muito com o resultado de todo mundo, muito ao redor, e acho que às vezes, eu não sei, a gente pode estar entregando aquilo que a gente poderia entregar naquele momento, mas mesmo que seja o certo, está frustrando a gente porque a gente está comparando aquilo com o resultado de outra pessoa que talvez esteja num outro momento de vida ou de história. Só que o perigo também de parecer que a gente não é ambicioso o suficiente com a nossa própria carreira, né? Que é uma linha tênue entender que talvez seja esse o meu momento, mas que eu não estou deixando de ser ambicioso. Não sei, estou divagando demais aqui, mas acho que a gente voltaria para mais uma meia hora de conversa, uma hora, algumas horas sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Esse ponto que você traz, ele é muito valioso e muito presente nas nossas vidas, a comparação, né? E é muito injusto, porque cada um vai ter uma história de vida diferente. Cada um vai ter um estado interno diferente, recursos diferentes, recursos internos de autoliderança, de autoconhecimento, e recursos externos, que pode ser esse suporte financeiro, essa rede de apoio. Então, cada um vai ter uma história. Então, realmente, se comparar com a história do outro, pode trazer muita frustração. Eu gosto nesse lugar, o Renato, realmente dessa linha tênue aí, da ambição, da comparação, eu gosto muito da inspiração, de olhar pessoas. Não que você queira ter o que ela tem. Aqui algumas pessoas que já falaram oi, são pessoas que me inspiram muito, mas eu não quero ser igual a elas. Mas elas fazem algumas coisas que eu falo, cara, essa mulher é muito boa nisso. E elas sabem, porque eu falo isso para elas, eu falo, amiga, isso é muito bom, vamos conversar mais sobre isso. E a recíproca é verdadeira. Você é muito bom. Então, a gente volta para o autoconhecimento, né? Para calibrar até a nossa ambição. Porque é lógico que eu posso ser ambiciosa. Eu acho que no meu protagonismo de carreira, eu vou exercer e exercitar novos degraus. E também, às vezes, a gente cresce de carreira horizontal, né? E acha que não está crescendo. Porque está se comparando com o outro que foi promovido e subiu e verticalmente. Mas eu estou crescendo horizontalmente. Então, eu preciso ter muito autoconhecimento para saber onde eu estava, em determinada competência, não só no salário, em determinado nível de responsabilidade de resultado, como você falou, e onde eu estou agora. Eu avancei um pouquinho nisso? É uma boa análise também. Na verdade, aqui, olha, pessoal, quase 50 minutos de conversa.
Vai ficar muita pergunta para depois, mas até convido vocês aqui, se estiverem no comentário, a gente tem algumas perguntas finais aqui tradicionais, mas quem estiver acompanhando aqui, deixa aí no comentário o que eu não posso encerrar essa conversa aqui sem perguntar para a Fabi, sem questionar ela aqui. E estou pensando aqui que acho que a gente tem que organizar uma roda de conversas aqui com todo mundo que está no comentário, Fabi, porque se te inspira, e você está inspirando aqui muita gente agora, vai ser uma conversa muito legal, um bate-papo com todo mundo, tá? Mas a gente tem umas perguntas tradicionais aqui de encerramento, mas antes, uma pergunta que eu sempre faço: o que está te brilhando os olhos de realizar? O que está te dando prazer depois de toda a sua trajetória que você compartilhou com a gente, que você não pode sair da sala sem compartilhar esse ponto da sua vida? Puxa, vieram algumas coisas aqui na minha mente, mas eu acho que uma que vai ajudar inclusive quem está escutando, que esse é um dos nossos objetivos, né, poder apoiar o desenvolvimento dos outros, é que eu tô muito animada, tô numa fase de um trabalho voluntário e de um trabalho também que não é voluntário, que eu estou supervisionando e coordenando mentores. Então, eu comecei num trabalho voluntário que antes de ser meu trabalho voluntário, eu fui mentorada, quando eu comecei a procurar ajuda de pessoas para me ajudar na minha carreira, lá em 2020. Então, eu entrei como mentorada. Eu recebi horas de mentoria de mentora e, caí fora. Beleza, me ajudou. Mas eu entendi que eu podia contribuir. E aí, eu fui sinalizada como potencial pela minha mentora para ser mentora. E eu fui mentora por diversos processos. E eu fui convidada para ser coordenadora e para ter um grupo de coordenação onde eu coordeno mentores. Então, isso está me brilhando muito os olhos, porque eu não tinha planejado, não tinha imaginado isso. Falei, eu quero ser mentora, para mim esse é um lugar legal. Agora, ser coordenadora de mentoras, e aí eu estou recebendo também muitos trabalhos por grandes empresas para fazer encontro de supervisão de mentores, para fazer encontro de sustentação de mentores, para fazer formação de mentores. Então, eu também estou sendo remunerada por isso, para fazer encerramento de um programa de mentoria feminina. E então isso tem me brilhado os olhos, primeiro porque eu acho que é uma surpresa muito grande, é um retorno muito grande de um trabalho que eu venho fazendo e que eu comecei ali no individual, eu e a minha mentorada, e o meu mentorado, e o meu cliente, e que ele está se sobressaindo, e para aproveitar esse espaço onde eu e você temos o interesse de apoiar as pessoas nas suas carreiras, vai ter a ver até com uma story que eu repostei e que teve uma amiga, eu não sei se ela está aqui, que ela falou, Fabi, isso é muito bacana, que é assim, me brilha os olhos isso, sabe? O professor, e hoje eu sou professora de pós-graduação também, tem aluna minha aqui da pós, sim. O professor foi aluno, uma coisa que eu já falei, o mentor foi mentorado. O líder, ele foi liderado. Então, onde quer que a gente esteja na nossa carreira, a gente olhar que a gente estava num outro lugar anterior. E a gente também olhar para frente, que tem um outro lugar que a gente pode atingir. Eu acho que é isso. Eu não sei se ficou confuso, Renato, mas a tua pergunta foi tão bacana e me veio realmente uma coisa de brilho. Teriam outras coisas, mas eu acho que essa conexão de crescimento, de desenvolvimento, de estar em lugares onde talvez você não imaginasse estar, é importante para todos nós. Eu acho que devia brilhar isso para todo mundo. Olha, eu vou dizer que mesmo que tenha ficado confuso, que não foi o caso, a forma como você falou, brilhando os olhos, eu acho que me convenceu, mesmo que eu não entendesse nada do que você estivesse falando para mim. Eu acho que isso, para mim, pelo menos particularmente, sempre significa muito. Então acho que quem estiver aqui já está muito convencido de tudo. E olha, eu não quero comentar, eu queria ter perguntado muito mais coisas, mas foi uma conversa muito legal, porque assim, a família, inclusive a história que ela compartilhou aqui, se você stalkear um pouquinho as redes sociais, eu stalkeei, tá, família? Tem muito dessa trajetória, assim, desse ponto de virada, de transformação em que ela compartilha aqui de pensamento de mudança de carreira. Inclusive, é nítido nas suas redes sociais, tá? Em algum momento parece mais brilhoso, digamos assim, as suas redes sociais, sabe? Parece mais iluminado tudo que você publica. Então, assim, olha, pessoal, quero te convidar, a gente vai fazer as perguntas de encerramento bem rápido aqui, mas você não precisa encerrar a conversa com a Fabi, não, tá? Tá aqui na tela. Fabi _Fina. Na descrição tem o LinkedIn.
Eu mandei mensagem, a Fabi me respondeu quase da mesma hora, vamos bater o papo. Então, assim, talvez seja a hora de você aproveitar. E eu quero compartilhar com vocês que a Fabi trouxe um presente aqui pra gente, quem acompanha aqui a nossa conversa. É uma pequena ajuda que ela vai poder contribuir com a nossa audiência. Mas eu vou fazer de uma seguinte forma, Fabi. Quem estiver aqui assistindo, acompanhando, tira uma foto, marca a gente aqui no Instagram. Aqui, ó, tá aqui o arroba da Fabi, o meu arroba. Independente de onde você estiver na linha do tempo. Eu nem vou te falar o presente que a Fabi vai compartilhar com você, não. O que eu posso dizer é que assim, você não deveria perder esse presente, esse bate-papo, que é uma parte do que eu estou tendo aqui agora. Então, assim, tira uma foto, marca aí no seu story, no seu Instagram, marca a Fabi, me marca. E, bom, você marcando hoje, em 2025, 2026, 2027, quem sabe a Fabi vai te responder aí com um belo de um presente, tá? Não vou compartilhar. Você precisa marcar para receber esse presente, tá, pessoal? E não esquece, tá? Vai lá na última publicação da Fabi, comenta que assistiu o nosso bate-papo e que quer continuar essa conversa com ela. Let's go. I wake up to